Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu gostaria de partilhar com vocês um trabalho que foi apresentado para a disciplina de Metodologia e Prática em Docência sobre a orientação da professora Michele e da professora Messia, tá? Que foi sugerido que fosse criado um curso, uma capacitação, uma residência, uma disciplina para apresentar na disciplina. E eu resolvi criar esse curso, que seria um curso de orientação básica na prescrição de exercício físico para idosos e na manutenção da funcionalidade por profissionais de saúde. A gente vê muita dificuldade pelos profissionais de saúde para poder como indicar, como orientar, não é prescrever, mas como orientar que a pessoa possa fazer e para facilitar o trabalho dele, para que ele possa indicar da melhor forma possível ao procurar um profissional de educação física e, na ausência do profissional, que ele possa dar as primeiras orientações para que aquela pessoa possa iniciar a prática de exercício físico. Então, eu sou Tenildo Lopes, sou mestrando em Ciências Médicas pela UFAL e estou aqui e vou apresentar para vocês um breve trabalho. Bom, com o processo de envelhecimento cada vez mais acelerado e o número de idosos cada vez maior dentro da população, necessita que profissionais de saúde estejam aptos para a orientação adequada sobre o processo de envelhecimento ativo, seja ele qual for, médico, enfermeiro, físio, TO, fono, certo? E eu, quanto profissional de educação física, estou aqui para auxiliar, tá, da melhor forma possível para que você possa conduzir essa orientação. Então, o objetivo é orientar profissionais de saúde quanto à orientação correta, adequada, na prática de exercícios físicos e atividade física para as pessoas idosas. Bom, então estamos aqui. Isso aqui é um mapa conceitual que eu resolvi criar para poder apresentar, para facilitar o entendimento. Tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês participem e acompanhem. Qualquer dúvida, deixa a mensagem aí no chat do Instagram ou me manda e-mail, ok? Eu vou tirar minha câmera aqui para poder facilitar a apresentação. Bom, idoso saudável. O que é o idoso saudável? Para que ele possa ser o idoso saudável, o que é que precisa? Primeiro, o profissional de saúde ele precisa entender sobre capacidade funcional. Tá? Da capacidade funcional, ele vai ter que entender toda uma diretriz onde a autonomia do profissional, a autonomia da pessoa idosa, que está ligada à autonomia preservada ou quando a autonomia do sujeito tem alteração cognitiva e essa alteração cognitiva ele traz um prejuízo associado à independência funcional. E ele precisa entender também sobre independência. O que é isso, independência? A independência ela está ligada ao grau, ela está ligada ao tipo de condicionamento que o sujeito tem para desenvolver as suas atividades sozinhas. Então, nós temos o sujeito idoso independente, independente grau 1 e independente grau 2. Desses graus, tem a observação que a autonomia, quando o sujeito idoso ele tem uma autonomia preservada, ele tem uma maior independência. Quando o sujeito tem uma autonomia prejudicada com alteração cognitiva, normalmente ele já tem um grau de dependência maior. Então, aquele sujeito que já está numa cadeira de roda, está acamado, às vezes ele é independente, mas tem uma alteração cognitiva, como é no caso das pessoas portadoras de Alzheimer. Tá? Ele tem uma independência preservada, porém a autonomia dele é prejudicada. Onde o profissional de saúde ele precisa entender as diferenças entre atividade física, certo? A atividade física é qualquer gasto energético maior que o estado basal. Eu acordei, comecei a mexer os olhos, comecei a movimentar, já estou gastando energia. Então, a atividade física é qualquer forma de movimento. Então, a atividade física está ligada diretamente com as atividades de vida diárias, que nós chamamos de AVDs. Okay? As AVDs está relacionada com as ABVDs, que também está ligada diretamente com o grau de dependência. As ABVDs são atividades básicas de vida diária, tá? Que normalmente são estimuladas para aquelas pessoas que já têm um grau de dependência maior, tipo grau 1, grau 2, para que ele faça as suas atividades sozinhas, como escovar os dentes, pentear seu cabelo, comer sozinho, sabe? Fazer as atividades básicas da vida funcional dele, para que não aumente esse grau de dependência. Onde o exercício físico, a diferença de atividade física para exercício é o seguinte: exercício físico é qualquer atividade física planejada, estruturada, organizada, tá? Onde o sujeito organiza e prepara todos os seus movimentos. O exercício físico ele também está ligado diretamente com as AVDs, porém, quanto maior a sua capacidade funcional, quanto maior a sua funcionalidade, ele está ligado às AIVDs. AIVDs são atividades instrumentais de vida diária, que está ligada diretamente com o exercício físico e ao desempenho funcional. Quanto mais exercício físico essa pessoa faz,
maior o seu desempenho funcional. É aquele sujeito que consegue fazer sua caminhada, consegue dirigir, consegue fazer as suas atividades avançadas de vida diárias, ok? Então, tudo isso está ligado ao exercício físico. Exercício físico? Como assim? Então, sempre tem dificuldade quando as pessoas falam em exercício físico. O que é isso? O exercício físico, ele está ligado ao que fazer. É uma das dificuldades que as pessoas sempre se perguntam, tá, mas qual exercício eu vou prescrever? Vou dizer que o meu idoso, o meu avô, meu pai, pode fazer. É uma dificuldade tanto para a família quanto para o profissional de saúde. Tá? E para o próprio idoso, porque muitas das vezes ele não sabe o que fazer, tá? E fica se perguntando qual a estratégia, o que é que ele pode fazer de atividade para não se machucar. Então, como fazer? Bom, uma observação feita é na alimentação, ter cuidado na hidratação, principalmente para quem mora em regiões quentes, tá? Com a hidratação é muito importante. Utilizar um tênis adequado, confortável, usar um chapéu, tá? Para aquele sujeito que tá em locais muito quentes, o sol muitas das vezes bate no olho, ele tem uma redução na visão, ele tem a acomodação visual, então o chapéu vai ajudar bastante. E roupas leves, tá? Principalmente nos locais quentes. E que horas fazer? Normalmente, as pessoas fazem atividade física pela manhã. É o primeiro horário da manhã. Ou então no período de maior disposição, alguns têm período de disposição maior na parte da tarde, certo? Então, quanto tempo? 30 a 50 minutos, atenção ao tempo. Quanto mais velho o sujeito, menor pode ser o tempo. Tem 80 anos, se ele fizer 20 minutos de caminhada por dia, tá ótimo, certo? Quanto tempo? 3 a 5 dias. Tá, 3 a 5 dias já pode ser considerado fisicamente ativo. Tá? Repito, a idade também pode ser alterada com relação aos dias. Quanto mais velho o sujeito, menos dias ele pode fazer para se manter funcionalmente ativo. 80, 75, 80, 90 anos, 2 dias na semana de atividade moderada já pode ser considerado fisicamente ativo. Ok? Muito bom. Seguindo, quais são os problemas que ocorrem no período da manhã? Tá? Quando o médico prescreve a medicação da pressão, tá? Da diabetes, ele não orienta com relação ao tempo de ação da medicação. Esse sujeito, na manhã, ele toma a medicação da pressão, vai para fazer a sua atividade física, porém, o que acontece? O exercício físico e a medicação ele ocorre dentro do mesmo mecanismo, ele vai fazer um efeito hipotensor, ele vai baixar a pressão arterial. Então, o problema de ocorrer essa hipotensão é porque vai ocorrer um duplo produto. A medicação e o exercício vai fazer a pressão baixar rapidamente. Então, o profissional de saúde, quando ele for orientar para fazer atividade física, ele tem que estar atento na medicação que está sendo passada, seja para diabetes, para hipertensão, certo? Da diabetes, nós temos, como é que eu posso dizer, medicações de ação lenta, rápida e intermediária. Então, eu preciso saber qual é essa medicação que está sendo aplicada, qual é o pico de ação da medicação, para que ele possa fazer o seu exercício sem que haja uma interação entre o exercício e a medicação, para que ele possa ocorrer tudo bem na sua prática de atividade física e prática de exercício físico. Então, quais são as atividades físicas? O que fazer? Né? Foi a pergunta inicial que eu fiz. Então, o que fazer? Quais são as atividades? Inicialmente, os profissionais sempre recomendam a hidroginástica. Muito bom. A hidroginástica está sempre relacionada com o sujeito que tem uma menor capacidade funcional, que está muito tempo sedentário. Então, a hidroginástica vai ajudá-lo a melhorar a manutenção da sua funcionalidade, ganhar força, ganhar mobilidade. Porém, a hidroginástica ela não é todo. O idoso ele não pode ficar o tempo inteiro na hidroginástica. Ele precisa de uma outra atividade para conciliar com a atividade hidroginástica. Na hidroginástica, quando o idoso caminha, corre, ele salta, ele se mexe, que ele desequilibra, ele não cai dentro da piscina. E se ele cair, ele não vai quebrar. Porém, quando ele sai, tá, que tem a redução, o peso dele, ele passa a controlar o peso corporal dele, ele tem uma alteração nesse peso, e ele começa lá a ter que fazer a manutenção. Então, se ele desequilibrar, ele vai cair e vai quebrar. Então, é importante que ele concilie a atividade de hidroginástica com uma outra atividade, por exemplo, com a caminhada. Tá? Ele pode fazer 2 dias de hidroginástica e 3 de caminhada, porque aí ele faz uma atividade de manutenção da força lá na hidroginástica, melhora o seu condicionamento aeróbico na hidroginástica e vai para a caminhada melhorar o seu equilíbrio, a sua força, a sua coordenação motora. Então, a gente tem uma casadinha de atividade que pode auxiliar e contribuir para a sua melhor funcionalidade. Uma outra atividade também é o Pilates, tá? Que ele pode conciliar a hidroginástica com Pilates, a caminhada com Pilates, tá? Que vai ser um treinamento que vai melhorar a sua flexibilidade, a sua força,
sabe? Seu equilíbrio. Então, a caminhada, ela por si só é um exercício muito bom. Porém, ele não é tão eficiente. Ele necessita de outras atividades também, como a hidroginástica, que lhe dê força. Tá? A caminhada ela ajuda, porém não é tudo. Eu preciso que ele tenha um outro estímulo a mais para que ele tenha força para que ele caminhe melhor. Tá? E a principal atividade que eu sempre recomendo é a musculação. Ah, mas meu pai de 85 anos pode fazer musculação? Pode. Se ele tiver uma boa capacidade funcional, ele pode. Tá? Se ele tiver um profissional que possa auxiliá-lo na academia, ótimo. Tá? Porque assim vai fazer com que ele se estimule, conheça pessoas, tenha uma vida social dentro da academia, conheça novas pessoas. Então, a musculação, além dele ganhar estímulo social por conta das pessoas que estão ali presentes, ele vai ganhar muita força. Tá? O trabalho de força é essencial na vida funcional do idoso. Então, dentro dessas atividades, nós temos as aptidões físicas relacionadas ao idoso. Quais são as aptidões principais? Nós temos primeiro a resistência aeróbica, que as pessoas sempre procuram trabalhar ela, dizer, não, tem que melhorar o coração dele para que ele tenha resistência. Ótimo, porém, a resistência aeróbica ela não é a principal. Tem que melhorar a resistência muscular? Tem. Tá? Ele só melhora a resistência aeróbica se ele tiver uma boa resistência muscular. Flexibilidade. Flexibilidade excelente. Quanto maior a flexibilidade e a amplitude articular do sujeito, melhor para que ele possa se desenvolver na sua marcha, tá? Nas suas habilidades, pegar alguma coisa, amplitude articular, ok? Tá? Porém, a flexibilidade ela também não é a principal. A principal de todas é a força. Sem força, o sujeito idoso, ele não levanta da cama, não anda, não caminha, não vai para hidroginástica, não toma banho sozinho, não escova o dente. Então, a habilidade principal, a aptidão física principal é a força muscular. Então, quanto mais força muscular, melhor para esse sujeito. E esse curso, ele vai ser apresentado de forma com metodologia ativa, ok? Eu queria agradecer a vocês, espero que tenham entendido esse mapa conceitual. Deixa eu tirar minha foto aqui para vocês entender melhor como ficou feito o mapa conceitual de uma maneira geral, saindo lá de capacidade funcional, falando sobre autonomia e independência, falando sobre os graus de dependência, falando sobre atividade, diferenças entre exercício e atividade física, ligadas a BVDs, as AVDs, que são ABVDs e AIVDs, tá? O que fazer, como fazer e que horas fazer, sempre atenção à medicação que ele está tomando, sem procurar falar com o profissional qual o pico de ação dessa medicação que o meu pai, que o meu avô está tomando, para que ele possa fazer uma atividade física. Então, quais são as atividades físicas principais? Hidroginástica, caminhada, pilates, musculação. Meu pai pode andar de bicicleta, se ele tiver uma funcionalidade preservada, ótimo. Pode fazer natação? Pode, também muito boa. Okay? E as aptidões físicas sempre favorecendo o ganho de força muscular. Com força muscular, ele melhora a resistência aeróbica, resistência muscular, flexibilidade e força. E eu tenho aqui dentro dos métodos e resultados, a carga horária do curso seria para 30 horas. O público-alvo são profissionais de saúde. Resultados. Dentro dos resultados esperados, esperamos obter profissionais mais adaptados com a prescrição de exercício físico e atividade física para idosos em diferentes situações de funcionalidade. Lembrando que cada sujeito idoso ele tem uma funcionalidade diferente. Então, para isso, requer um cuidado e uma atenção melhor na anamnese, na avaliação, para que você possa pelo menos orientar o que é que ele pode, as atividades iniciais que ele possa fazer até conseguir um profissional de educação física que possa auxiliá-lo nessa atividade. E a avaliação será feita através de análise do estudo de caso. Tá muito bom fazer com os profissionais, trazer esse estudo de caso para que eles possam refletir, pensar e criar mecanismos de trabalho para essas pessoas. Então, o trabalho multiprofissional é muito importante. Tá? Um contribui com a ação do outro. Então, se eu não passo para o profissional médico essa minha dificuldade, ele não vai saber como orientar, como prescrever. Então, preciso falar com o enfermeiro, preciso falar com o nutricionista, qual é o melhor horário da alimentação, qual horário que ele vai fazer ali para combinar com essa questão da medicação e o exercício físico. Então, o trabalho multiprofissional ele é muito importante e essencial, ok? Então, precisamos que nossos idosos tenham isso aí, ó. Sua vida funcional ativa, tá? Vamos estimular para que eles sejam autônomos, independentes, livres e possam fazer o que quiser das suas vidas. Então, deixo aqui meu agradecimento, espero que tenham gostado do vídeo e da aula sobre capacidade funcional. O curso, quem sabe aí, vamos montar um curso dentro da Ciências Médicas, no mestrado das Ciências Médicas, ou vocês têm interesse, é só entrar em contato que iremos conversar um pouquinho mais sobre essa atividade.
Então, se gostou, compartilhe com o profissional de saúde que você acha que merece saber disso. Está aqui meu Instagram, tenildo_sou amigo do idoso. Estou à disposição. Um grande abraço a todos e um beijo.